Cheguei no rodeio pra me divertir, ver cavalo pulando e peão cair. Crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática? Nós vamos da página 91 até lá na frente, nas outras páginas. Vamos lá, ó. Na página 91, ele tá falando o quê? Ó? A ordem dos algarismos. Então, nós sabemos que os algarismos, que são os números, eles possuem uma ordem. Sabe na hora da gente montar a casa da centena, da dezena e da unidade? Cada um segue uma ordem, certo? Nós vamos relembrar um pouquinho disso. Então, tá falando assim, ó. O sistema de numeração, ele é chamado assim, ó, sistema de numeração decimal. Por quê? Ele se organiza a cada grupo de 10 elementos. Então, a cada 10 elementos ou a cada 10 coisas, nós trocamos a ordem, certo? Aí aqui ele tá falando assim, ó. Lembra-se dos algarismos? Assim como usamos as letras para escrever, usamos os números. E os números, eles são chamados de quê? De algarismos. As letras não é o símbolo do alfabeto, que é usado como símbolo para nossa escrita. Os números é usado como símbolo para representação da quantidade da numeração que nós temos. Aí aqui ele está te dando um exemplo, ó. Vamos representar a quantidade de árvores. Então, quantas árvores nós temos aqui, ó? Nós temos 5. Para representar essa quantidade de árvores, nós usamos o algarismo, o número 5. Então, ó, o número 5, ele faz parte da unidade. Só o 5, ele faz parte da casa da unidade. E a casa da unidade é a primeira ordem. Porque a primeira ordem é conforme foi surgindo os números. Antigamente, nós não contávamos com os dedos. E nós temos quantos dedos na mão? 10. Então, o sistema de numeração, o sistema de contagem começou através dos dedos. E isso até hoje. Quando a gente começa a fazer continhas que a gente não tem o domínio de fazer continha de cabeça, nós usamos até hoje para contar nos dedos. Ou então, quando a gente está com muita pressa e acabou esquecendo, aí a gente conta nos dedos mesmo. Então, até hoje, os dedos é utilizado para contar. Então, ó, a primeira ordem que surgiu da sequência dos números é a ordem da unidade. Por isso que sempre que nós vamos resolver fazer alguma continha, nós começamos por onde? Pela casa da unidade, sempre somando pela unidade. Virei a folha. Na página 92, ele vem falando da segunda ordem. Aqui nós temos o que, ó? 15 árvores. Para representar esse número, nós precisamos de 2 algarismos, certo? E aí, lembra-se que o nosso sistema de numeração, ele é decimal, a cada 10 nós trocamos de ordem. Então, deu 10 unidades, eu troquei a ordem, que virou a cada 10 unidades, eu troco por uma dezena. Então, virou a segunda ordem, que é a casa da dezena. Então, sempre que cheguei no 10 unidades, eu troco, faço a substituição pela dezena. E aí, professor, e na dezena? Aí aqui ele tem 115 maçãs. Então, a cada 10 dezenas, eu troco a ordem. Aí eu acrescentei a terceira ordem, que é a centena. Então, a cada 10 unidades, eu troco por uma dezena. E a cada 10 dezenas, eu troco por uma centena. Aí ficou primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Entenderam? Por isso que na hora da soma, nós temos que seguir as regras. Isso é uma regra matemática. Começar a somar, ou diminuir, ou fazer vezes, enfim, qualquer continha que eu vou fazer, sempre vou começar pela casa da unidade. Unidade, dezena, centena, e aí vai. Vamos lá, virei a folha.
Na página 93, está falando assim, ó. No nosso mapa do nosso país, podemos ver os 26 estados e o Distrito Federal. Vamos usar o número 26 para responder as questões aqui de baixo. Quantos algarismos o número 26 possui? Qual é o algarismo das dezenas? Qual é o algarismo da dezena? E qual o algarismo das unidades? Qual é a leitura desse número? Então, ó, a leitura do número é como escreve ele, tá bom? Leia a tirinha do Calvin. Suzy, quanto é 12 mais 7? 1 bilhão. Eita, nós! Valeu! Suzy não respondeu corretamente a pergunta do Calvin. Quanto é 12 mais 7? Aí você vai montar a casinha. Casa da unidade, casa da dezena, coloca lá 12 mais 7. Monta a continha bonitinho lá que você vai descobrir o resultado. O resultado que você encontrou nessa continha que você montou da resposta do item A. É mais de uma dezena? Aí você vai me responder se sim ou se não. E quantas unidades tem a mais nesse? Aí a resposta C. Quanto falta para completar 2 dezenas? Então, da resposta do A, ele está te perguntando quanto ainda falta, usando a resposta do A, para eu completar 2 dezenas? Quanto falta para eu chegar a 2 dezenas? Quantos grupos de 10 representa 2 dezenas? Aí tá falando aqui, ó, 3. Alguns algoritmos, dos números apresentados aparecem em destaque no quadro a seguir. Observe e preencha corretamente. Então, vamos lá, ó. Aqui ele tá mostrando para vocês, ó, tem alguns algarismos grifados. Ele quer saber qual que é esse algarismo. Casa da unidade, casa da dezena, casa da centena. Eu já sei a ordem. Então, esse daqui, ó, ele é o quê? Ele é uma dezena. Olha lá, ele tá na casa da dezena. E esse daqui, ele é uma centena. Ele tá lá na casa da centena. E assim por diante, você vai me respondendo e escrevendo aqui do ladinho. Qual é a ordem que ele representa, tá bom? No 4, existem 4 brincadeiras e brinquedos que são típicos de algumas regiões do Brasil. As bolinhas de gude, por exemplo, têm nomes diferentes de acordo com cada região. Observe a seguir as quantidades de bolinha de gude e registre-as nos quadros de ordem por extenso. Então, o que você vai fazer? Você vai começar contando aqui, ó, pelas unidades. Esses vermelhinhos aqui representam as unidades. Dezena, centena. Preste atenção que tem um desse que não tem unidade, certo? Aí você vai escrever aqui do ladinho, ó. Quantas unidades tem? Coloca a unidade. E quantas dezenas tem? Coloca a dezena. E aí você vai escrever o nome por extenso do número. Vamos supor, 93. Aí você vai escrever aqui, 93, tá bom? Coloca o número 93 aqui e escreve aqui, tá? Virei a folha, página 96. Na página 96, tá falando assim, ó. Os hábitos alimentares do nosso povo são muito diversificados, pois em virtude do clima, do solo e das nossas tradições, cada região desenvolveu sua cultura agrícola. Pode-se notar isso, por exemplo, no cultivo das frutas. Conte as frutas a seguir e forme grupo de 10 e registre na tabela. Então, você vai contar aqui as frutas e vai formar grupos de 10. Então, você vai formar grupos de 10 aqui no caju, na banana, no abacaxi e na laranja. E vai escrever aqui na tabela, ó. Quantos grupos de 10 da laranja você formou? E quantas quantidades de dezenas? E aí, vai colocar o total em dezena, certo? Aí, você vai fazer isso na laranja, na banana, no abacaxi e no caju.
Como assim, professora? Eu não entendi, ó. Vou dar um exemplo do abacaxi. Eu vou formar um grupo de 10 aqui no abacaxi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, risquei. 6, 7, 8, 9, 10, risquei. Formei um grupo de 10? Sim, formei um grupo de 10. Peraí, gente. Ai. Aí aqui ele tá te perguntando, quantos grupos de 10 você formou no abacaxi? Formei um grupo de 10. E em dezenas, quanto é essa, a quantidade de dezenas? Uma dezena, certo? E esse número, uma dezena, é quanto? Em números, em algarismos? Número 10. Porque a cada 10 unidades eu transformo uma dezena. Aí ele tá te perguntando, ó. Aqui tinha 10 abacaxis, certo? Então, 10 abacaxis significa que é uma dezena. Uma dezena significa que é 10, tá? Isso daqui. Aí você vai fazer isso na laranja, na banana e no caju, tá bom? Aí aqui atrás ele tá te perguntando, quantos grupos de 10 foram encontrados? Aí você vai me contar aqui, você vai fazer a soma de todos esses grupos de 10 e vai falar lá pra ele quantos grupos de 10 foram encontrados. Quantas dezenas foram encontradas? Aí você vai responder. E quantas frutas foram encontradas? Então, ó, para você saber o total de frutas, é só você somar aqui também. Mas tem uma dica aí. Se você somou aqui, ó, se você somar a quantidade de dezenas aqui, ele vai te dar um resultado, certo? Se você somar ela em números, vai acrescentar só apenas um zero aqui. Você vai descobrir qual é o outro número que formou. Acho que eu dei mais ou menos uma dica. Espero que vocês tenham captado. Agora, leia o texto a seguir e complete o espaço. Vou ler o texto, tá? Na terra do aqui tem, uma centena vai bem. Aqui tem 10 tangerinas, aqui tem 10 melancias, aqui tem 10 maçãs, tem 10 peras, aqui tem 10 bananas, aqui tem 10 caquis, aqui tem 10 laranjas, aqui tem 10 ameixas, aqui tem 10 mamãos, tem também 10 morangos. Vamos ver se você sabe. Na terra do aqui tem, contando de 10 em 10, você chegará ao... Aí você vai contar de 10 em 10 para você descobrir. Nessa lição aqui, ó, continue exercitando a formação dos números com material dourado. Escreva o número representado pelo material dourado de cada item, completando as lacunas como modelo A. Então, aqui no modelo A, nós temos, ó, assim. Vou olhar aqui, ó. Quantos palitinhos de dezena eu tenho? Uma só, certo? E de centena, 1. Então, eu tentando ler isso daqui pelo material, que número que eu tenho aqui? 110. Aí, eu vou escrever, ó. Aqui eu tenho uma centena, uma dezena. Uma centena é quanto? 100. Uma dezena é quanto? 10. 100 mais 10 é igual a 110. Consigo ler assim também, ó, 110? Sim. Só que nesse exercício aqui, o que a professora quer? Eu quero que você pode fazer a leitura que nem eu mostrei, que nem a gente fazia antes no material dourado, que era, eu ia lendo, eu ia começando a contar pela unidade, depois ia pela dezena e pela centena, aí eu ia colocando aqui, eu fazia a leitura assim. Ou você pode montar a conta. Professora, eu quero montar a conta no meu caderno de matemática. Ok, você pode montar a conta desses daqui no seu caderno de matemática, fazer a conta armada. Professora, eu já consigo ler assim, sem precisar montar a conta. Eu posso fazer direto? Pode fazer direto. Minha sugestão para todos os segundos anos, para o meu e o da Procleide, montem a conta no caderno. Com casa da centena, casa da dezena e casa da unidade. Para quê? Para que a gente possa treinar a conta armada, a conta em pé.
Mas se todo caso você já tem muita facilidade de fazer a conta em pé, não se confunde, quer fazer direto aqui, ok, só cuidado, tá bom? No chat eu vou dar uma perguntadinha sobre isso daqui, tá bom, amores? Então na página 98 e na página 99 tá falando exatamente isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esqueci de falar. Depois você vai escrever, ó, a forma, o nome do número, tá? 110. Como ele é escrito por extenso. Então, ó, coloca centenas, coloca ele na representação dos algoritmos, incluindo o resultado, e depois escreva ele por extenso, na forma que lemos ele, tá? Isso você vai fazer na 98 e na 99. Só que na 99, no 7, tem um exercício aqui, ó. Usando as peças separadamente, o maior numeral que ele poderá representar será... Aí vem o começo aqui, ó. Para resolver o exercício matemático, Laura separou as peças do material dourado. Então, a Laura separou as peças do material dourado e ela quer descobrir que número eu consigo ler aqui, qual que é o maior número que eu consigo ler aqui. Vou dar uma dica de organização para vocês, ó. Começa contando pela unidade, depois dezena, depois centena, que você vai descobrir qual que é o número que a Laura, o maior número que a Laura consegue montar aqui no material dourado, certo? Virei a folha. Brincando de par ou ímpar, números pares ou ímpar. Com certeza você já brincou de par ou ímpar, certo? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que você já tem bastante domínio, porque eu vejo vocês praticando isso em sala e nas brincadeiras, tudo mais. Mas vamos relembrar o que é par ou ímpar? Vamos lá, ó. Tem dois meninos aqui brincando, ó. Quando você brinca de par ou ímpar com seu amigo, para saber quem ganhou, você precisa contar os dedos, certo? Quando formamos grupos de 2 e não sobra nenhum elemento, o número total de elementos é par. Exemplo. Aqui ele tá dando dos girassóis, ó. São 6 girassóis. Formamos 3 grupos. De 2 assim, ó, então vamos lá. Qual é o número? Número 6. Então, eu vou colocar em palitinhos para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou montar eles, vou agrupar eles em pares. Então, ó. O que é isso, professor? Um par. Para quem não sabe de jeito nenhum o que é um par. É quando uma unidade tem duas, é um par. Quando você vai comprar um sapato, você não vai comprar um pé de sapato, certo? Você vai comprar um par de sapatos. Um par de sapatos vem quantos sapatos? Vem 2 sapatos, certo? Par, então, é quando é uma dupla. Quantos olhos eu tenho? Eu tenho um olho? Um olho? Não, eu tenho um par de olhos, certo? Vamos lá, ó. Vou montar aqui em par. Esse com esse liguei, esse com esse com esse. Então, significa que sobrou alguma coisa? Não. Quando não sobra nada, quando dá parzinho certinho, significa que o número que eu tava tentando ligar é par. Então, no caso, o número 6, ele é um número par. Aí, aqui atrás, ele vem falando assim, ó. E quando formamos 2 grupos, quando formamos grupos de 2 e sobra os elementos, significa que esse número é ímpar. Aí, aqui ele tá dando o exemplo dos girassóis. São 9 girassóis. Formamos 4 grupos de 2 e sobrou 1. Então, vamos lá, ó. Quantos girassóis são? 9. Então, vamos montar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 girassóis. Vamos colocar eles em pares? Vamos lá, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e sobrou 1.
Significa que o número 9, então, ele é ímpar, porque sobrou um, ficou sozinho. Então, quando tem sobra, significa que este número é ímpar. Virei a folha. A página 102, nós vamos fazer essa brincadeira no chat. Então, nós vamos brincar de par ou ímpar no chat, porque a gente vai fazer par ou ímpar e vai fazer uma outra atividade. Vocês vão tirar par ou ímpar com um amigo, tá bom? Aí, vamos lá para a página 103. Aí, na página 103, tá falando assim, ó. Em muitos jogos, danças e brincadeiras, usamos pares. Você já ouviu falar do futebol de casais? É um jogo de futebol em que os pares, um menino e uma menina, jogam o tempo todo de mãos dadas. Nossa, deve ser um jogo difícil, né? Mas as regras são as mesmas do futebol normal. Observe a cena. E aí aqui, ó, nós temos 4 amigos do coque que eles formam 2 pares. Aí tá falando assim, ó, quantos pares as crianças formou? Em um par, há quantas crianças? Em 2 pares, há quantas crianças? Em 4 pares, há quantas crianças? Aí esse E, para não ficar confuso para vocês, a professora modificou um pouquinho. Aí na pergunta E, a professora colocou assim, ó. Em 10 pares, há quantas crianças? Professora, então como que eu vou fazer essa conta? Ó? Em um par, há quantas crianças? Eu sei que para eu ter um par, eu preciso de 2 crianças. Que nem, ó, eu tenho um par de pernas, um par de braços. E aí eu vou contando assim, ó. Então, ó, aqui, ó. Em 2 pares, quantas crianças tem em 2 pares? Eu vi aqui no livro, ó, quantas crianças tem. Mas em 4 pares, quantas crianças eu vou precisar ter? Aí é só eu continuar pensando, ó, se em um par eu preciso de 2 crianças, em 2 pares eu preciso de quantas crianças? Então, vamos lá, ó. Um par, 2 pares. Então, em 2 pares eu preciso de quantas crianças? Em 4. E aí eu vou continuar essa mesma contagem. Por que que a professora tá fazendo assim? Porque eu acho que assim é a maneira mais fácil de vocês conseguirem compreender e conseguir responder esse exercício, tá bom? Então, na página 103. Na página 104. No futebol de campo, os jogadores iniciam o jogo escolhendo o lado do campo ou da bola. Os jogadores também usam em suas camisas números. Ajude o time a marcar um gol, passando a bola entre os jogadores com os números ímpares. Vou dar uma outra dica para vocês. Existe até o número 10, e isso daqui para diante, mas até o 10, a gente consegue classificar números pares e ímpares assim, ó. Eu sei que o número 2, o número 4, o número 6, o número 8 e o número 10 são números pares. Vou colocar aqui, ó, par. Os outros que sobrou ficaram números ímpares. Então, o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9 são números ímpares. Então, eu sei que 2, 4, 6, 8, 10 são números pares. E 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Então, ó, gravem essa diquinha aí que vocês vão conseguir responder esse exercício número 104. Ele quer o quê? Que você ligue na sequência de ordem crescente os jogadores que têm os números ímpares, tá bom? E na página 105, ele vem falando assim, ó. Em muitas atividades cotidianas, nós usamos os números pares e ímpares. Aí ele vem falando assim, ó. Vou comprar sapatos novos.
Quando uma pessoa compra sapatos, a quantidade comprada é par ou é ímpar? Quando você vai lá, quando a mamãe fala assim, nossa, eu estou precisando de sapatos. Aí ele tá te perguntando, é um o quê? É par ou é ímpar? E você, que número de calçado você usa? Você vai responder. Esse número, ele é par ou ímpar? E as meias, como elas são vendidas? Elas são vendidas em número par ou ímpar? Para formar um time de futebol em campo, são necessários quantos jogadores titulares? Então, ó, eu vou pedir para vocês olharem na internet, porque ele vem perguntando um pouquinho sobre os times. Ou então, já que vocês vão ter amanhã a aula com o professor Felipe, vocês já podem perguntar para ele. No jogo de futebol, quantos jogadores precisa estar no campo? No jogo de vôlei de quadra, quantos jogadores precisa estar na quadra? E no jogo de vôlei normal, numa partida de vôlei, não é na quadra mesmo isso. O vôlei de quadra e o vôlei e o futebol. Pergunte para o professor Felipe. E, professora, não deu tempo para eu perguntar para o professor Felipe. Joga na internet assim, quantos jogadores jogam futebol? Eu poderia responder, mas não, eu quero que você pesquise para você entender quantos jogadores precisa para o jogo de futebol e quantos jogadores precisam para o jogo de quadra, do vôlei de quadra, tá bom? A professora não vai responder esse daqui porque eu quero que você pesquise, tá bom? Aí os alunos da Procleide, de manhã pede para a mamãe ajuda, os da Procleide da tarde já estão um pouquinho mais acostumados com pesquisa no celular, mas os da manhã, eu acredito que vocês também devam conseguir isso com facilidade. Joga no celular lá, pede ajuda para a mamãe e aí você não precisa anotar no caderno, só anota aqui no livro para você conseguir fazer essas outras atividades, tá bom? Então vamos lá, ó. Para formar um time de futebol de campo, são necessários quantos jogadores titulares? Aí você vai pesquisar lá na internet e vai colocar o número aqui, ó. Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Durante uma partida, quantos jogadores ficam no campo? Essa quantidade, ela é par ou ela é ímpar? Para formar um time de vôlei de quadra, são necessários quantos jogadores titulares? Esse número, ele é par ou é ímpar? E aí, numa partida de vôlei de quadra, quantos jogadores ficam na quadra? Esse número, ele é par ou é ímpar? Quantas letras formam o nosso alfabeto? Esse número é par ou ímpar? Quantas letras tem o seu primeiro nome? Eu tenho 2 nomes, professora, então é só do seu primeiro, tá? Esse número é par ou é ímpar? Quantos algarismos formam o nosso sistema de numeração? Vou já responder essa. São 10 algarismos que formam o nosso sistema de numeração, certo? Então, quantos algarismos formam o nosso sistema de numeração? 10. Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Qual é o número da sua residência? É um número par ou ímpar? Ao nosso redor, até no nosso corpo, podemos perceber elementos pares e ímpares. Quantos alunos há na nossa sala? Há em sua sala? A turma da manhã. Vocês são em 9 alunos. Isso daqui manhã. A turma da tarde. Vocês são em 19. Isso daqui da tarde. Então, turma da manhã, 9. E turma da tarde, 19. Então, vamos lá, ó. Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Quantos pares de aluno você pode formar com seus colegas de sala? Aí você vai contando quantos pares você consegue formar. Aí eu vou adaptar outra pergunta. Tá falando assim, ó, faça uma dupla com o seu colega e observe no espelho. Mas não, eu quero que você se olhe no espelho e fale do seu corpo partes que são pares, que existem em pares.
E quantos pares de meninas podem ser formados em sua sala? Então, você vai pensar no nome das suas amigas e vai colocar a quantidade aqui. Você vai pensar em quantos pares você consegue formar, colocar a quantidade aqui. E de meninos? Você vai pensar nos meninos da sua sala e vai colocar a quantidade aqui. Essa daqui eu vou ver as respostas no chat, tá bom? Então, é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aproveite nossa semana de festas, nossa semana. Não esqueçam de participar do bingo que vai ter. Vai ser às 7 horas da noite, tá bom? Eu não lembro o dia certinho, acho que é na quarta-feira. Nós vamos ter um bingo online pro papai e pra mamãe, então aproveitem para participar, tá bom? Para ganhar bastante prêmio legal que ela vai estar oferecendo lá no bingo. E é isso, amores. Um beijo, fiquem com Deus e